Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o coordenador operacional do 7º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Major Carlos Alexandre de Mello. Nascido em Sorocaba em 29 de abril de 1968, Major Mello é casado com Jaqueline e pai de Larissa, Gustavo e Rodrigo. Graduado em Administração de Empresas, Major Mello é também bacharel, mestre e doutor em Ciências Policiais e Ordem Pública, e ainda formado no curso de Polícia Comunitária, modelo Koban, em 2010 no Japão. Participou também de uma missão em Honduras de cooperação técnica de policiamento comunitário no modelo Koban, em 2012. Major, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Não só eu, como a Polícia Militar agradece essa oportunidade. E Major, lógico que nós vamos começar a falar a respeito desse trabalho que é importante, o trabalho da Polícia Militar, a questão da segurança, a polícia que faz diferença, a questão da polícia comunitária também, que é algo que se vem falando, que se vem divulgando. Mas antes disso, vamos saciar a curiosidade dos nossos telespectadores e saber quem é Carlos Mello, nascido, criado em Sorocaba, como que foi chegar até a Polícia Militar? Sim, o meu pai é policial, né? Tenho familiares policiais, então sempre gostei muito e já tinha essa decisão tomada desde criança. Minha mãe sempre fala que de todos os filhos dela, eu era o que estava mais decidido o que ser no futuro, né? Então já com 14 anos eu já sabia o que eu gostaria de ser, né? Estudei bastante para isso, fiz cursinho, estudei para isso, passei no Barro Branco, em 1988, concluí a academia, fiquei um tempo em São Paulo e em 1994 eu cheguei em Sorocaba, retornei para Sorocaba. E aqui permaneço, né, até hoje, nunca saí do 7º Batalhão depois que voltei para Sorocaba. E você é filho de quantos irmãos? Nós somos 5 irmãos, né? Somos uma família grande, né? Você é o mais velho, mais novo, tá no meio? Não, estou no meio. Eu fui o caçula, né? Fui o caçula por um período aí. Depois perdi o posto. Perdi o posto, né? Então deixei de ser o caçula. Mas da família foi o único dos irmãos foi o único que seguiu a carreira. E seu pai foi policial militar do estado de São Paulo mesmo? Sim, ele foi comandante, inclusive ele comandou aqui em Sorocaba. Foi comandante daqui. Quem foi seu pai? Coronel Plínio Carlos de Mello. Ele atuou em que época aqui na Ele cidade? se aposentou em 1984. Então já faz bastante tempo, né? Mas eu acompanhei a carreira dele, era criança, né? Mas eu sempre admirava muito, né? Sempre tinha assim, uma pessoa como exemplo e a carreira também sempre gostava muito, né? Então eu falava, não, é isso que eu serei quando crescer, né? Sempre foi o desejo. E quando criança chegou a visitar o batalhão, conhecer a polícia de perto também? Sim. Como que era essa vivência? Sim, o meu pai trabalhava aqui em Sorocaba, sempre ia no quartel, sempre estava lá. Assim como a gente sempre fala, né? O quartel está de portas abertas, né? Para quem quiser passar lá visitar, não só parentes de policiais. Qualquer cidadão, Qualquer cidadão, estamos de portas abertas. Aliás, um lugar, um prédio muito bonito. O 7º Batalhão e o CPI tem um prédio muito bonito, tem mangueiras históricas, é um prédio tombado pelo patrimônio público. Então é bonito de ver. E as primeiras sextas-feiras do mês nós temos uma solenidade às 9 horas da manhã, de testamento da bandeira, tem um desfile de tropa e sempre aparecem pessoas da comunidade. Estão todos convidados a lá comparecerem e acompanharem. É um ato cívico. Essa rotina é todos os dias, Major? Tem a escola de formação de soldados, que eles têm a formatura diária, mas esse evento que é maior, aberto mesmo para a sociedade, é a primeira sexta-feira do mês. Então a gente sempre convida, as pessoas sempre tem bastante gente lá, comparecem, solenidades, tem eventualmente algumas homenagens a não só personalidades da cidade, como a policiais também. A Polícia Militar mudou muito da época que o seu pai era o comandante para hoje? Ah, sim, com certeza. A mudança está sempre evoluindo, né? A gente fala que antigamente era até mais fácil ser policial, né? Hoje a gente percebe que a própria evolução da sociedade ela vai trazendo uma dificuldade cada vez maior para os órgãos de segurança, né? O crescimento da cidade, você tinha uma cidade menor,
a própria parte moral mesmo das pessoas e valores, né? Os valores eram outros. E isso quando meu pai saiu. Quando eu entrei na polícia entrei em 88, logo houve a mudança da Constituição. Com essa mudança da Constituição foi um marco também para a polícia, ela teve que se adaptar à nova Constituição e ela vem evoluindo no decorrer dos tempos. E começou, na verdade, depois um grande processo de mudança com o evento da Favela Naval, em 1997, que aliás é o marco da Polícia Comunitária, porque houve aquele fato lamentável, né? Que onde aconteceu aquele evento da morte de uma pessoa, que foi abordada por uma circunstância de um bloqueio, né? E aquela grande comoção social. Isso aí acabou influenciando a polícia militar, ela começou a estudar os eventos de polícia comunitária. Então ela começou a estudar a polícia comunitária no Canadá, a polícia comunitária na Espanha, a polícia em vários outros países, né? Começou a buscar qual seria o modelo ideal de polícia comunitária. Então, na verdade, ele foi um grande marco, 1997. Antes disso, só para retornar um pouquinho, antes disso nós tivemos o evento do Carandiru, né? Que também foi outro grande marco, onde teve aquele fato 111 presos que acabaram falecendo lá dentro. Então foi também um grande marco de mudança de procedimentos no interior de estabelecimentos prisionais. Mas o maior marco que a gente vê de mudança estrutural é 97. E a partir dali a polícia ela vem sempre evoluindo, tanto na parte operacional quanto na de gestão, né? Então na parte de gestão nós começamos a trabalhar polícia comunitária, gestão pela qualidade, nós seguimos o modelo da Fundação Nacional da Qualidade, né? E, inclusive temos o CPI aqui premiado em grau ouro pelo Prêmio Nacional da Qualidade, é um dos únicos órgãos realmente públicos, né, que não é de economia mista, nada, premiado com o Prêmio Nacional da Qualidade. O 7º Batalhão foi 2 vezes premiado também pelo Prêmio Paulista da Qualidade. Então a gente segue rigorosamente os critérios aí da Fundação Nacional da Qualidade na nossa gestão. Também temos a parte de direitos humanos, né, que são, na verdade, formam o grande tripé de gestão da polícia, que é o direitos humanos, a gestão pela qualidade e a polícia comunitária. E os direitos humanos, todos os nossos cursos, nós temos aulas de direitos humanos, todos os policiais são treinados em direitos humanos, seguimos uma cartilha, que é a cartilha de direitos humanos e polícia internacional, se não me falha a memória. É uma cartilha, é um livro, na verdade, que ele foi elaborado pela Cruz Vermelha e nós seguimos esse livro, essa cartilha. Então, todas as aulas que são dadas, ministradas em todos os cursos da polícia seguem essa cartilha. São os 3 grandes marcos. E vem nessa evolução. E com isso daí, a gente percebe que houve uma redução criminal muito grande ao longo do tempo. Se a gente pegar desde 1999 até 2013, a redução de homicídios foi na ordem de 70%. Então, quando a gente compara... Né? Exatamente. Não, nenhuma polícia do mundo teve esse resultado. A gente fala, sempre que você fala em redução criminal, você lembra do tolerância zero, tal. Mas, na verdade, a redução criminal que a Polícia Militar ela fez aqui em São Paulo, desde 1999 a 2013, é maior do que tolerância zero. Só que isso, a gente sempre está lembrando o que aconteceu no mês passado. E não se traça uma linha ao longo do tempo. Então, a gente conseguiu, o Estado de São Paulo ele chegou a níveis assim, de segurança muito interessantes. Ela reduziu os homicídios na ordem de 70%, ela reduziu os roubos gerais na ordem de 14% a 15%, os furtos na ordem de 25% a 30%. Então, a redução ao longo, quando você traça um período longo, foi muito significativa. Isso daí foi em razão justamente da evolução da polícia, que ela está sempre buscando as melhores práticas de gestão para contribuir na segurança da sociedade. E essas mudanças, você acredita, deve-se também essa questão do trabalho da polícia, da corporação, com a questão da polícia comunitária. Acho que a sociedade cada vez mais participando, a sociedade cada vez mais ajudando, por assim dizer mesmo, a própria polícia militar no combate à criminalidade. Sim, a polícia comunitária. O que vem a ser a polícia comunitária? A polícia comunitária é uma filosofia, todos os policiais eles praticam a polícia comunitária quando eles estão atendendo a ocorrência, quando eles estão em patrulhamento, fazendo a parte social, conversando com as pessoas, né? Então, todos os policiais, independente de função que eles exerçam, todos eles fazem a polícia comunitária. Mas nós temos a polícia militar, ela separou seus policiamentos em programas. Então, um dos programas é o policiamento comunitário. Esse é o programa de policiamento comunitário, isso daí eu pego esse policial, eu treino ele para fazer contatos e ele só faz essa parte de relacionamento com a sociedade, fazendo principalmente o quê? A parte de prevenção primária. Receber informações da sociedade.
o que naquela localidade está causando problemas naquela comunidade. E a partir dali nós elaboramos um relatório de averiguação de infração administrativa, que a gente chama de RAIA, e esse RAIA é encaminhado aos órgãos competentes que podem solucionar aquele problema. Por exemplo, um poste queimado, ele pode gerar insegurança? Pode. Não, a luz está sem luz naquela rua. Sim. Um terreno baldio, uma casa abandonada, N outros fatores, né, que podem causar insegurança, gerar insegurança na sociedade, que não dependem da polícia. Então a gente serve assim, nós servimos somos os olhos desses órgãos, auxiliamos eles para que eles, aqui está tendo esse problema, e os órgãos aqui em Sorocaba, graças a Deus, nós temos uma colaboração, um grande relacionamento que permite que assim que a gente informa, eles já procuram resolver esses problemas. Isso facilita bastante também. Você esteve no Japão fazendo o curso de polícia comunitária no modelo Kobon. Isso. Esse modelo do Japão, gostaria que você comentasse a respeito dele. Você ficou um tempo lá no Japão. Até não queria voltar, né, Major? Tão bom que estaria por lá, era bom. Mas, obviamente, as responsabilidades e os compromissos fizeram com que você voltasse para cá, naturalmente. Explicasse o que é esse modelo e se esse modelo ele é aplicado também na Polícia Militar aqui em Sorocaba em especial. Isso, o que aconteceu? Como eu falei, lá em 97 houve o caso da favela naval, se iniciou um trabalho de busca de qual seria o modelo de polícia comunitária a ser adotado aqui no estado, né, de São Paulo. Ou seja, mas teria que ser um modelo que ele se adaptasse às nossas realidades, né, porque dependendo do país, não dá para você seguir exatamente aquele modelo. Então foram pesquisados vários países. Quando se chegou nesse modelo Koban, que é o modelo japonês, inclusive feito um acordo com uma agência internacional do Japão, chamada JICA, e eles compraram a ideia, nós vamos ajudar vocês a montar um modelo do Japão adaptado à sua realidade. Então começaram a se fazer cursos e o que vem a ser o Koban? O Koban nada mais é do que a base comunitária fixa. Então, olha, aqui no Japão, só para você entender, toda a cidade é dividida em Kobans, que seriam as bases comunitárias. Eles têm a parte de patrulhamento, mas todas as cidades você atribui uma área a um Koban. Então todos eles são padronizados, a forma de atender, todas as fichas ali, é tudo padronizado. Tudo padronizado, um sistema muito interessante. E aí, a partir dali, se começou a estabelecer bases comunitárias no estado de São Paulo. O Sorocaba foi agraciada com uma das bases que se encontra no Éden, ela está em pleno funcionamento, tive a felicidade de, na época, estar comandando a 4ª companhia que tinha a base, então o Sargento Batista também, que a gente designou para estar ele à frente da base comunitária, foi uma base que deu muito certo. Inclusive está com uma biblioteca lá também agora, né? Exatamente. Arrecadando livros de doação, Isso, exatamente. Foi inaugurado há pouco tempo atrás aí, essa biblioteca infantil, né? A base está sempre se envolvendo com ações da sociedade, né? Ela busca informações, saber quais as necessidades daquela sociedade e está sempre se envolvendo. E nesse curso do Japão eu fui fazer para me especializar nisso, sempre gostei, eu acho que é muito interessante, né, a aplicação da base comunitária. Fui para o Japão e o estado de São Paulo ele passou a ser um polo difusor em vários países da América do Sul, estados e países. Então a gente tem Honduras, Porto Rico, Jamaica, são alguns países que a gente tem aí que é aplicado esse mesmo modelo. Ao invés do Japão estar passando o modelo cubano, nós fazemos a ponte para o Japão. Tornaram-se os agentes multiplicadores. Exatamente. Essa missão em Honduras foi justamente para essa finalidade? Já estava estabelecido. Quando eu fui para lá, já tinha estabelecido o policiamento comunitário no modelo cubano em Honduras. Eu fui lá só para verificar o andamento, como é que estava andando as bases comunitárias deles, se eles estavam efetivamente aplicando o modelo cubano. E estava muito bem estruturado lá em Honduras. É um país relativamente de uma parte social um pouco mais baixa que no Brasil, mas a aplicação de polícia comunitária deles segue rigorosamente os padrões aí que são exigidos para o modelo Koban. As unidades de base comunitária são veículos, é isto? Nós temos uma decisão, temos a base comunitária fixa, que é esse modelo Koban, onde são um número de policiais ali que já é estipulado, pré-determinado, que vão trabalhar sob o comandamento de um sargento. Nós temos a base comunitária móvel, que é uma viatura, aquela van, né? Aquela van que também trabalha com 3, 4, 5 policiais, que essa se desloca, ela vai fazendo o policiamento comunitário, você vai para essa região, depois você sai, vai para essa região, sempre fazendo o policiamento comunitário nas regiões designadas pelo comandante de companhia. E nós temos também o que é chamado de Shuzaisho, né, que seria esse daí, temos poucas bases aqui em São Paulo, onde o policial ele reside na base de segurança. Isso aí é para cidades pequenas, né? Então, nas cidades pequenas tem esse Shuzaisho, onde o policial é residente numa casa, ou seja, uma casa é onde se transforma essa residência na base comunitária.
Aqui em Sorocaba, bases comunitárias estão em todos os bairros ou são regiões específicas? A base comunitária fixa somente no Éden e as bases comunitárias móveis a gente tem distribuído nas companhias. Então, as companhias elas possuem sua base comunitária móvel que elas fazem esse contato. Esse modelo ainda é o adequado ou pretende se expandir ainda? O que acontece? O modelo é extremamente eficiente, interessante, só que ele tem um adversário, né? Um grande problema, que é um gargalo, né? Vamos dizer assim, que é justamente o efetivo, né? A disponibilização de efetivo para que você consiga montar mais bases comunitárias, né? Que seria interessante você montar várias bases. Só para você ter uma ideia, a UPP, Unidade de Polícia Pacificadora do Rio de Janeiro, ela copiou o modelo Coban. Eles anunciam como... mas na verdade o modelo foi daqui, né? O modelo é nosso. O mesmo princípio, né? O princípio foi nosso. Nós começamos a divulgação, a difusão desse modelo no Brasil inteiro. Eles criaram o UPP, que nada mais é que uma base ampliada, né? Muito mais policiais, tamanho, um porte quase de batalhão lá, né? Abrangendo uma área muito grande. A base comunitária ela tem uma área delimitada, como ela tem um número menor de policiais, você delimita uma área menor. E a base ela é extremamente interessante, ela é extremamente eficiente. Onde ela é aplicada, o resultado sempre é interessante, o resultado sempre é positivo, a comunidade gosta. Só que ela esbarra nesse gargalo que eu falei, que é o efetivo. Você tem um efetivo você tem diversos tipos de delitos. Como eu falei, nós temos programas diferentes para cada tipo de problema. Então nós temos a ronda escolar, policiamento de ronda escolar para atender as escolas. Nós temos o policiamento de tático móvel, que atende os ocorrências mais graves. Nós temos o policiamento ROCAM, que são as motocicletas, que andam nos corredores, onde é uma dificuldade maior de circulação da viatura, ou seja, a ROCAM era mais ágil. Então você vai dividindo de acordo com os problemas. Então nós temos programas específicos. E o policiamento comunitário é mais um dos programas. Tá? Se eu começar a inchar o policiamento comunitário, outro programa vai diminuir. E esse não seria o objetivo, né? Você teria problema numa outra área da cidade. Ou seja, o que interessa para nós é a composição de todos os programas, eles agindo juntos e em conjunto. O departamento que fica sob sua coordenação, ele é responsável justamente pela distribuição desses programas? Como é que funciona? Nós temos aqui o CPI, que é o Comando de Policiamento Interior, ele é responsável por 79 municípios aqui de Sorocaba e outros municípios. Aí Sorocaba ele é atendido somente pelo 7º Batalhão, que é onde eu estou. Então, o 7º Batalhão somente atende o município de Sorocaba. Ele é subordinado ao CPI, mas atende somente a cidade de Sorocaba. E nós temos 5 companhias territoriais e mais a companhia de força tática. Eu estou no batalhão, ou seja, sob meu comando teriam as 5 companhias territoriais e a companhia de força tática. Ali é distribuída, nós pegamos os problemas, porque cada comandante de companhia ele tem uma área territorial para ele. Ele é responsável pelos delitos que acontecem ali, pela redução criminal daquelas localidades. De cada são 5, né, no caso aí. Só que às vezes o problema ele extrapola ao comando de companhia. Um evento maior, vamos citar aqui um jogo de futebol, né? Um jogo onde você tem que colocar um efetivo grande. A companhia ela não consegue suprir com o efetivo dela um jogo de futebol, ou um carnaval, ou um show, ou, né, alguma coisa... Uma concentração muito grande de pessoas. Exato, né? Eu preciso de um reforço. Então, lá no quartel nós fazemos a reunião, toda semana nós temos reuniões lá, verificamos quais são os problemas da semana seguinte e como serão distribuídos os efetivos. Então eu pego, dessa companhia ela vai fornecer aqui, essa vai fornecer aquilo, e se monta uma operação específica para aqueles eventos. Ou, vamos mais longe, estou tendo um problema mais sério de delitos em determinado bairro. Então a gente mapeia todos os hotspots. São, em princípio, 5 principais delitos, que é roubo, furto de veículo e homicídio. São 5 mapeados, né? Os comandantes de companhia eles fazem esse mapeamento, eles analisam, eles criam o que a gente chama de cartão de patrulhamento, né? Esse cartão de patrulhamento, a viatura, ele designa, nesse horário você tem que estar patrulhando essa região, porque aqui é onde está acontecendo mais crime. E quando você pega alguma companhia que tem um problema um pouquinho, que está destoando, está tendo muito crime em determinada localidade, que a companhia não está conseguindo resolver, a gente também, através do quartel, dessa reunião, nós decidimos aqui o apoio da Força Tática ou de outras forças ali para que atuem mais pontualmente naquela localidade onde está acontecendo o delito, está fugindo um pouquinho do controle dos delitos. Major, muito se ouve, muitas pessoas comentam, reclamam, falam, eu não vejo viatura, nenhuma viatura passa aqui, não tem policiamento, existe ausência, por isso que está acontecendo esse crime ou isso ou aquilo. Então, como que funciona essa questão? As pessoas dizerem, eu não vejo viatura. De fato, não vê a viatura mesmo? Não, nós saímos com um número
razoável de viatura, a viatura, o que acontece? Planejamento. Como é que é feito o planejamento do policiamento? Como eu falei, você verifica os hotspots, onde ocorrem mais delitos. Né? Então, não adianta eu patrulhar onde não ocorre delito. A minha viatura tem que estar presente onde ocorrem mais delitos. Isso daí é muito claro. Quando você pega a cidade, nós temos alguns programas que a gente utiliza, programas que a gente chama de ferramentas inteligentes. Por exemplo, nós temos o Copom Online. Através do Copom Online eu vejo onde está a viatura online. Se eu abrir seu computador aqui com uma rede intranet, eu enxergo todas as viaturas de Sorocaba, onde elas estão nesse exato momento. A gente mapeia todas as ocorrências. Todas as ocorrências são uma a uma são mapeadas, o programa nos ajuda. Então você vê de cima da cidade o mapa da cidade e os delitos que estão ocorrendo. Onde tem os delitos. Então concentra de período tal a período tal, onde aconteceu mais delitos. Aí semanalmente a gente faz isso daí. Isso é a inteligência da polícia, né? Isso, exato. Vocês trabalham com as informações. Exato. Tanto assim que é necessário que as pessoas registrem as ocorrências. Exatamente, exatamente. Se a pessoa registra a ocorrência, ela vai entrar no programa, no nosso programa, e vai indicar, aqui está ocorrendo mais delitos. E para lá será direcionada a viatura. Então, as viaturas, as operações. Então, nós temos esse direcionamento. Então, eu não vejo viatura. Agora, vamos lá também, né? Tem a outra parte, né? A pessoa não vê viatura. Agora, ela fica olhando para a rua a todo momento, porque a pessoa reclama, às 3 da manhã eu não vejo viatura. Pô, tá dentro de casa, dormindo, né? Não vai ver mesmo, né? Não vai enxergar a viatura. Mas a viatura passa. A gente tem, com esse programa, que eu vejo a viatura, eu consigo mapear todas as ruas que essa viatura passou. Eu consigo saber no outro dia, no dia seguinte, quais as ruas que ela passou. Exatamente, pontualmente, tal hora ele estava em tal ponto, tal hora ele estava em tal ponto. Então, se ela falar, não passou, se a gente puxa o rastro, a gente chama de rastro da viatura, a gente vai ver, ela passou em tal hora, ela passou nessa rua. Todos os programas, viaturas, ROCAM, trabalham 24 horas? Todos, a polícia trabalha 24 horas, né? Alguns programas não, ronda escolar, por exemplo, ela não tem por que funcionar de madrugada ou final de semana, né? Então, alguns programas funcionam de segunda a sexta, dependendo da modalidade, mas em sua maioria, eles trabalham 24 horas. Nós temos policiais prontos, de RP nem se fala, né? Sim. Mas de força tática, por exemplo, a gente tem 24 horas, porque antigamente, voltando, né, naquela primeira pergunta que você me fez, se mudou muito, né? Antigamente a gente priorizava a força tática até umas 2 da manhã. Só que hoje nós temos um problema sério, que são os arrombamentos em caixa eletrônico. Onde vem um número grande de marginais. Então a gente precisa ter a pronta resposta, né? Tanto que a polícia ela vai se adequando, que ela andou comprando armamento mais pesado justamente para fazer frente a esse tipo de ocorrência. Então ela está sempre em evolução e hoje a gente precisa da força tática 24 horas. O fato de a pessoa não ver a viatura, isso significa que ela esteja insegura? O que eu posso dizer? Hoje a gente tem, na verdade, uma massificação da informação negativa, né? Então, os indicadores, como eu falei, os indicadores criminais do estado de São Paulo, eles são compatíveis com países de primeiro mundo. Se você comparar com algumas cidades, inclusive de países de primeiro mundo, alguns indicadores são maiores que os nossos, né? Então, quando você fala, o estado de São Paulo, espera um pouquinho, vamos primeiro comparar aqui no Brasil. Quais são os estados mais inseguros? A gente vai ver que São Paulo está muito bem, tá? É 20 e alguma coisa, apesar em que pese ter a maior cidade do Brasil, que é a cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo, ela está longe de ser a cidade mais violenta do Brasil. Então, agora vamos comparar com outros países também. Então, nós temos cidades, saiu agora, publicou na revista Exame recentemente, as 10 maiores cidades com os maiores indicadores criminais, e não tem. De São Paulo não tem, tem cidade do Brasil, mas do estado de São Paulo não tem. Então, a sensação, a percepção. Então, as pessoas elas são massificadas com informações negativas. Como eu falei, ao longo desde 1999 até 2013, 14, 15 anos, nós tivemos uma redução significativa de delitos. Só que estão sempre se divulgando o que aconteceu no mês passado, qual foi o indicador negativo. Eu divulgo, por exemplo, eu reduzi em 70% em 14 anos. Só que se no mês passado aumentei 5%, é isso que será divulgado. No mês passado se aumentou 5% os indicadores de homicídio. Mas espera um pouquinho, compare ao longo de anos, faça esse comparativo ao longo de anos. Então eu acho interessante, eu sempre brinco, né, que existem pessoas aqui no Brasil, tenho medo desse país inseguro e tal, só que nunca foi assaltado aqui no Brasil. E aí, essa mesma pessoa, ela viaja para algum outro país de primeiro mundo e é assaltada lá. Só que lá ela anda tranquila. Isso é verdade. Mas você tem medo? Não, não tenho. Mas você não foi assaltado lá? Fui, mas lá não tenho medo de andar. Aqui eu tenho. Mas você já foi assaltado aqui? Não, nunca fui. E acontece. Mas o que é isso? Isso é percepção de segurança. O que é vendido para a sociedade? Às vezes é uma imagem distorcida. Então, a gente tem que ter responsabilidade na divulgação das informações.
Né? Se a gente conseguisse, eu falo, isso aí a gente chama até de uma espiral negativa. Se você pegar, vamos trazer para a economia. Na economia, por exemplo, se você começar a só passar informações negativas, a economia está ruim, economia está ruim, economia está ruim, para muitas pessoas que não têm influência quase que nenhuma no seu salário, a economia estar boa ou ruim naquele momento, ela para de adquirir, ela para de fazer compras. Ela não vai trocar de carro, ela não vai comprar um móvel novo, ela não... E a partir daí começa a espiral negativa, que a economia vai parando mesmo. Em compensação, se você começa, a economia está bombando, está todo mundo comprando carro, vendendo, compra, começa recorde de venda de carro. Ou seja, vamos lá, a maioria é assalariado, a maioria do brasileiro é assalariado. Se a economia hoje está devagar ou não, pouco vai influenciar no meu salário, tirando a inflação, parte da inflação, não esquece parte da inflação. Mas com o meu salário, tanto faz, se tá ruim a economia, o meu salário é o mesmo no final do mês, não muda. Então, na verdade, se eu for positivo, eu vou adquirir. E, Major, dentro desses hotspots que você citou, existe um ou mais de um crime que seja mais difícil de se prevenir? A gente chama que o homicídio é um crime de difícil prevenção. Né? O homicídio, muitos casos de homicídio, eles acontecem por motivos passionais. Né? Então, a pessoa, ela resolve, eu vou matar aquela pessoa, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser... Então, o homicídio ele tem uma prevenção maior, mas a gente vai mapeando os locais que tem mais homicídios e consegue atacar, muitas vezes, reduzir aquela vontade de praticar homicídio, ele acaba passando, né? Tem outro crime que é também assim, que a influência da polícia era um pouco menor, né, um pouquinho menor, é o estupro, né, que é o estupro, ele, em razão de muitos dos casos, acontece dentro de casa. Ele não acontece, assim, aquele caso que acontece na rua, eles são alguns casos, mas a maioria absoluta deles acontece dentro de casa, que é com parentes, padrasto, são no ambiente familiar ou com amigos, ou entre amigos. Então aí a influência da polícia é um pouco menor. Gostaria que o senhor esclarecesse também aos telespectadores a questão do habitato, do conjunto habitacional Ana Paula Eleutério, que teve aquele problema, houve o enfrentamento de parte da comunidade contra os policiais, houve o reforço da polícia e veio a rota para cá. Por que a rota veio para cá? Bom, o primeiro batalhão de choque, a rota, é um batalhão que ele tem área livre no estado inteiro. Então ele trabalha em todo o estado de São Paulo, ele não é exclusivo da cidade de São Paulo. E é um batalhão de apoio, justamente ele serve para apoiar. São policiais muito capacitados, muito bem treinados. O que aconteceu naquela ocasião? Houve aquela manifestação pesada lá no bairro Ana Paula Eleutério, onde, como a gente falou no começo, há um desvio de vários policiais de outras áreas da cidade para poder fazer frente àquele evento. Então, a partir do momento que eu terei policiamento de outras regiões para fazer o policiamento naquele bairro específico, Ana Paula Eleutério, eu enfraquecia a minha força naqueles bairros. Então, por que foi chamado a rota? A rota veio justamente para isso, ela prestar esse apoio para que a gente pudesse continuar com o patrulhamento normal em outras partes da cidade. Inclusive, a gente tem o plano de solicitar a presença do primeiro choque mais vezes aqui em Sorocaba. Como eu falei, ela está à disposição, é do Estado, não é da cidade de São Paulo, não tem por que a gente ficar, não, eu só chamo a rota se tiver situação, muito pelo contrário. Vamos chamar para continuar. Bom, se hoje Sorocaba ela tem um indicador muito positivo dentro do Estado, que continue e melhore, né? O nosso objetivo sempre é melhorar. Então, esse apoio policial do primeiro de choque aí é muito interessante e a gente espera, assim, que consigamos, junto através de gestão, junto ao comandante do choque, que venha aqui um pelotão, pelo menos, algumas vezes por mês, aqui na cidade de Sorocaba, do primeiro de choque. Major, de que forma a população pode ajudar a Polícia Militar? A gente sempre pede, como eu falei, a prevenção primária, ela está sempre nas informações. A polícia precisa trabalhar com informações. Então, o maior meio, o maior canal de comunicação que a gente pode ter é através do telefone, né? Porque a gente sabe da dificuldade da pessoa ficar conversando com o policial no sentido de passar como caguete. Então a gente sempre pede para ligar através do telefone 90, ligar através do telefone 181, que é o Disque Denúncia, ou 147 da Polícia Civil, fazer as ligações e informar. Eu sei onde tem uma pessoa que tem uma arma de fogo, eu sei onde tem um procurado que está escondido, eu sei onde tem um tráfico de entorpecente. Essa informação ela nos auxilia muito. Muitas das prisões de Sorocaba, ela foi o campeão do Disque Denúncia no ano 2013. A gente recebeu os denúncias, a gente procura atender os denúncias, então é feito um levantamento prévio e o Sorocaba foi o primeiro colocado do Estado de São Paulo no Disque Denúncia.
em esclarecimentos de denúncias. Então a gente sempre pede que a própria sociedade nos ajude, né? Que não dá para esperar somente da polícia para que ela resolva todos os problemas. É um conjunto. Hoje a gente tem uma sensação de impunidade, né? Acaba gerando um fator gerador de delito, a impunidade, a desagregação familiar, são geradores de delitos. E todo mundo fica somente esperando que a polícia resolva todos os problemas. E, na verdade, as pessoas elas têm que auxiliar a polícia. Primeiro, no primeiro momento, dentro de casa, né? Cuidando dos pais, cuidando dos seus filhos, olhando o que eles estão fazendo, não permitindo que eles andem em más companhias, não permitindo que eles frequentem lugares incompatíveis. Saibam onde o seu filho está, onde o seu filho vai, com quem ele anda. Esse seria, acho que, o principal ponto de auxílio da comunidade, né, da sociedade. Ela cuidar do seu filho já seria um passo assim, tremendo. E o segundo passo é esse daí de fazer as denúncias juntamente pedindo essa intervenção da polícia de forma mais pontual. Major, agradeço muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Eu que agradeço, aqui estamos sempre à disposição. Qualquer problema é só chamar a gente. Muito bom, é isso aí, 190. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? O Vida Pública de hoje conversou com o coordenador operacional do 7º BPMI, Major Carlos Alexandre de Mello. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.